Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém? Por gentileza, se coloque de pé. Você que pode. Pegue sua Bíblia. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. João capítulo 6. João capítulo de número 6, a partir do primeiro versículo. Eu vou ler porque nós temos versões diferentes e também para facilitar a compreensão de quem assiste em casa. Tá bom? Então os irmãos, por favor, acompanhem no seu exemplar da Bíblia. E acabando de ler, mantenha ele aberto, que os irmãos que nos conhecem sabem que nós gostamos de viajar somente no texto, ok? Versículo de número 1 de João, capítulo de número 6. Depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque tinha visto os sinais miraculosos que ele operava na cura de enfermos. Jesus subiu ao monte e assentou-se com os seus discípulos. A Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Jesus, erguendo os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, disse a Filipe: onde compraremos pães para toda essa gente comer? Ele perguntava isso somente para experimentar, pois já sabia o que ia fazer. Respondeu-lhe Filipe: 200 denários de pão não bastaria para cada um de nós, para cada um deles receber-se um pedaço. Outro dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada pequenos e 2 peixinhos, mas o que é isto para tantos? Disse-lhe Jesus: mandai que o povo se assente. Havia muita relva naquele lugar, e assentando-se os homens, em números de quase 5.000. Versículo 11. Então Jesus tomou os pães, deu graça e repartiu-os com os que estavam assentados, e fez o mesmo com os peixes. Irmãos, nós temos já pregado aqui na igreja 2 mensagens, as 2 últimas mensagens que a gente pregou aqui. Uma foi a cura da sogra de Pedro, e também quando Jesus realiza um milagre para o pagamento do imposto de 2 dracmas. Eu intitulei essa série de mensagens, é claro que essas mensagens não foram especificamente preparadas para essa igreja, a gente ministra também fora. Eu intitulei essa série de mensagens como 99 não é 100. Jesus, no texto em que nós escolhemos para pregar nessa noite, ele inicia uma nova onda de milagres. Perceba, Jesus está operando o milagre até este momento de forma individual. Jesus estende a mão, Jesus libera uma palavra, Jesus determina que uma pessoa que precisa de um milagre execute uma determinada tarefa. Milagres operados aqui. Tanto é que quando Jesus chega na boda de Caná da Galileia, o milagre que nós temos como referência ao primeiro milagre de Jesus, Jesus chega ali e diz assim: o que tenho eu contigo, mulher? Ainda não é chegado a minha hora. Jesus está realizando no início do seu ministério alguns milagres individuais que eu digo que Jesus coloca a mão e Jesus opera o milagre.
Só que a partir desse texto, a partir dos textos que escolhemos para ministrar nessa noite, Jesus começa a promover a participação de alguns elementos externos. Jesus começa a promover a participação de algumas pessoas. É crente comum abençoando o crente comum. É pessoa da multidão abençoando quem está na multidão. É peixe que está no mar sendo liberado e abençoando o reino de Deus. É uma mulher, sogra de Pedro, que está doente, é colocada de pé, e nós entendemos naquele texto que Jesus começa a usar aquela mulher a favor do serviço. Que é isso? Aquela mulher se inclui no ministério de Jesus, a fim de fazer o que Jesus também está fazendo. São pessoas sendo usadas para operar milagres nas pessoas. E nós temos aqui nesse texto duas coisas que os crentes precisam se acostumar, e a gente às vezes perde o time disso. O quê? O crente precisa estar acostumado a viver provisão da parte de Deus. Eu vou repetir. O crente precisa estar acostumado a viver provisão da parte de Deus. Outra coisa que é, o crente precisa estar acostumado a viver milagre da parte de Deus. E aí nesse texto é incluso as duas coisas: milagre que traz a provisão, ou provisão que traz o milagre. Só que para que nós possamos entender o que o Senhor vai falar aos nossos corações nessa noite, quando o apóstolo Paulo vai escrever acerca dos dons da igreja, ele vai dizer assim, os dons da igreja estão para a edificação do corpo. O que é isso, meu querido, meu amado irmão? Se tem alguém aqui que precisa receber uma profecia nessa noite, aleluia, Deus usa profeta dentro da casa. Se tem alguém aqui que precisa de um milagre, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você não precisa estar com o microfone na mão, você não precisa estar com o instrumento na mão, você não precisa estar sentado no altar. Deus te toma aí no seu banco, você atravessa para o outro lado da igreja, coloca a mão sobre essa pessoa e ministra a cura. Os dons do Espírito Santo de Deus estão para a igreja, para serem usados na igreja. Jesus inicia uma série de milagres de cooperação. Esses milagres são cooperados por pessoas normais. Esses milagres são cooperados por pessoas que também se encontram na posição de necessitados. Esses milagres são cooperados por pessoas que precisam também de um milagre. Meu irmão e minha irmã, eu não sei em que situação você entrou neste lugar, eu não sei o que te trouxe até aqui, aleluia. O texto vai dizer que uma grande multidão ia atrás de Jesus, porque ouvia os milagres que ele fazia. De repente você saiu da sua casa, ou melhor, de repente você não saiu de casa, mas ligou a sua internet aí, aleluia, ouvindo falar de um tal Jesus, e percebeu assim: o milagre que eu preciso não pode vir da medicina, o milagre que eu preciso não pode vir da política, o milagre que eu preciso não pode vir, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, da prefeitura. O milagre que eu preciso não pode vir de qualquer lugar, mas o milagre que eu preciso pode vir de Jesus. Jesus Cristo de Nazaré está aqui, e o mesmo que operou o milagre no passado, opera nessa noite, aleluia. Oh glória a Jesus, oh glória a Jesus, oh aleluia. Escute, o texto vai dizer 6:1, versículo, João capítulo 6, versículo 1, que depois dessas coisas atravessou Jesus o mar da Galileia. Depois dessas coisas atravessou Jesus o mar da Galileia. Eu já disse, vou repetir, já disse aqui, vou repetir. Quando o texto começa se referindo a alguma coisa que aconteceu outrora, antes, você precisa entender o que aconteceu antes. Cronologicamente,
O que acontece antes desse texto é a morte de João Batista. Antes de Jesus atravessar o mar da Galileia, ir para um lugar deserto e subir ao monte e assentar-se com os seus discípulos, alguns dos evangelistas vão dizer que ele foi ali a fim de descansar, respirar. Acontece no ministério de Jesus algo que balança a estrutura do ministério de Jesus. O que é isso? Causa um impacto grande ao ministério de Jesus. Causa um impacto sobre-humano ou inesperado no ministério de Jesus, a morte de João Batista. Até a morte de João Batista, Jesus era visto de uma forma. Depois da morte de João Batista, Jesus é visto de outra forma. Escute, eu vou chegar onde eu quero chegar. Até a morte de João Batista, os discípulos precisavam realizar algumas tarefas. Depois da morte de João Batista, os discípulos recebem uma outra tarefa. Oh, glória! De repente, se nós olharmos para a situação atual do mundo, nós vamos perceber que a igreja mudou de característica. A parte administrativa e principalmente a parte espiritual da igreja mudou. Administrativamente, nós precisamos investir em algumas coisas para termos maior alcance, porque nesse momento, pessoas que precisam estar na igreja, ou que querem estar na igreja, não podem, porque são impedidos por uma doença, entende? Administrativamente, nós precisamos nos locomover mais, nos mexer mais, porque precisamos alcançar um número de pessoas que não pode vir até a gente, mas nós precisamos ir até eles. Vocês estão entendendo? Só que espiritualmente a gente não tem seguido o mesmo caminho, ou a gente não tem feito as mesmas coisas. A gente evolui administrativamente, mas a gente tem esquecido de evoluir espiritualmente. A gente esquece que quando o profeta, quando o pastor, quando o presbítero não tem condições de entrar da nossa casa, a palavra profética precisa sair da nossa boca dentro da nossa casa. A gente precisa entender, irmãos, que quando alguns empecilhos de locomoção ou de proximidade, de repente um abraço de alguém que é distante não pode ser dado, mas o abraço de quem é próximo, de quem mora na mesma casa, ainda é permitido. Ai, Jesus! De repente a gente está com dificuldade de se reunir. Alguns horários na igreja, vigília, mini vigília, não é possível ser feita, mas os cultos domésticos ainda não acabaram. A gente para de entender que a gente ainda tem talento dentro de casa. A gente para de entender que a gente ainda tem pão dentro de casa. A gente para de entender que a gente ainda tem pregador e cantor dentro de casa. A gente para de entender que ainda tem profeta dentro de casa. Oh, aleluia, o Senhor me trouxe aqui nessa noite para liberar uma palavra sobre a sua vida. O milagre que você precisa viver dentro da sua casa. O elemento que vai ser usado, a pessoa que vai ser usada é você, é você, é você, é você. Ei, 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 não se desespere, porque o seu pai e a sua mãe não é crente. Começa a profetizar, mas não deixe de profetizar a salvação. Deus está me usando com uma presença aqui, Deus está me tomando com uma glória aqui. Ei, você é importante no processo. Deus está contando contigo nesse processo. Deus está contando contigo nesse processo. Deus está contando contigo nesse processo. Deus você de repente é a única pessoa dentro da sua casa que pode vir. Pode vir porque é a única pessoa que não faz parte do grupo de risco, ou você é o único que pode vir porque entende que o milagre está aqui. De repente, nenhum deles que estão lá entende que o milagre está aqui. Ei, você que entrou nessa porta aqui, nessa noite, você que entrou aqui nesse lugar nessa noite, Deus manda te dizer: prepara uma marmitinha, prepara uma marmitinha e leva pão e peixe para casa, porque Deus vai salvar.
Aleluia, aleluia, aleluia. As coisas mudam. E Jesus é maravilhoso porque Ele pega o que muda e ensina que a gente pode viver com o que mudou. Se levaram João Batista, se o inferno comemora a morte de um profeta, Jesus ensina 12 a multiplicar pães. Se o inferno comemora a morte de um profeta, João Batista morre, o inferno comemora. Jesus ensina 12 a multiplicar pães. Ai, ai, ai. Escute, eu vou ser claro. De repente você lamenta porque o grupo de oração das irmãs não pode entrar na sua casa. Não tem problema, os de fora não podem entrar, mas o profeta já está lá dentro. Não tem problema, ai, 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 ai. O profeta não pode entrar, mas o cestinho está indo daqui para lá. Agora, escute, Jesus sobe um monte, e eu gosto disso, porque se já está difícil, Jesus começa aqui a separar um grupo de pessoas. Jesus não está separando aqui pessoas que têm problemas em estarem em comunhão, não. Jesus não está separando aqui pessoas que não entendem do Evangelho, não. Jesus está separando aqui quem realmente está interessado, quem realmente quer milagre, quem realmente precisa de milagre, quem realmente precisa da intervenção divina. Entenda, Jesus atravessa o mar, oh glória. O texto vai dizer também que a multidão, que Jesus vai para um lugar deserto, e a multidão segue Jesus até o lugar deserto. O texto também vai dizer que Jesus sobe um monte, e a multidão, o texto vai dizer no capítulo de número 5, versículo de número 5, que Jesus, erguendo os olhos, vendo uma grande multidão que se aproximava, a multidão também foi atrás de Jesus no monte. Oh aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Com esse texto e com esse entendimento, eu entendo que só foi para aquele dia, só assistiu aquele milagre quem realmente estava interessado. Naquele dia teve chuva de granizo, naquele dia teve dificuldades absurdas que se levantam, naquele dia a briga dentro de casa foi mais feia, naquele dia para ser liberado, para sair foi mais complicado, naquele dia uma tossezinha te pegou e você achou, meu Deus, o que será? Será que é o vírus? Nesse dia ficou mais difícil ver o milagre, mas nem por causa disso o milagre deixou de acontecer. Eu não sei, meu irmão e minha irmã, qual é a dificuldade que você tem enfrentado. De repente o desemprego bateu na sua porta, de repente a doença bateu na sua porta. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus. No primeiro dia o casamento é uma bênção, no segundo dia uma briguinha, quem não tem uma briguinha? No terceiro dia, divórcio. Oh Jesus, meu Deus, o que está acontecendo? No primeiro dia, o emprego que o Senhor me deste. No segundo dia, as coisas não são bem assim. No terceiro dia, o desemprego bate na porta. No primeiro dia, saúde. Oh, que saúde maravilhosa que eu tenho. No segundo dia, uma notícia ruim. No terceiro dia, o diagnóstico diz que a doença é para a morte. Eu não sei se 2020, assim como aconteceu na vida de muita gente aí fora, a doença se agravou na sua vida. Eu não sei se 2020, assim como aconteceu com muita gente aí fora, o desemprego se agravou na sua vida, mas eu sou profeta e eu estou na casa, aleluia, eu estou tomado da glória de Deus, e eu vim aqui para te entregar uma palavra: você não vai morrer no terceiro dia. Receba de Deus, receba de Deus, receba de Deus, receba
receba de Deus, receba de Deus, receba de Deus, receba. Oh, aleluia, oh, aleluia. Oh, baragahas, chupicai, reberagassabati. Eu vou reduzir a mensagem, porque tem um ponto que eu quero chegar. Eu disse aqui na introdução que Jesus começa uma série de milagres cooperativos. E parece que Jesus está dando a oportunidade dos discípulos participar desse milagre. Versículo de número 6. Versículo de número 5, no finalzinho. Onde compraremos pão para toda essa gente comer? Versículo de número 6. Jesus perguntava isso somente para experimentar, pois já sabia o que ia fazer. Tem coisas que acontecem com a gente que é somente para experimentar. O milagre é teu e ninguém toma. O milagre é teu e ninguém tira. Essa multidão aqui, independente da resposta dos discípulos, comeria pão multiplicado. Ai, ai. Jesus faz uma pergunta, convida os discípulos a participar, mas independente da resposta dos discípulos, o milagre aconteceria. A gente se depara com algumas óticas humanas tentando limitar o nosso milagre. Você já disse isso? Eu vou falar e você vai rir. Você já disse: Senhor, o tempo está passando, a minha idade já está ficando avançada. Quem disse que eu vou viver esse milagre ainda? Você disse, com certeza você pensou: Senhor, ele já deu, já foi. Senhor, o milagre não tem como acontecer. Senhor, o tóxico já está no sangue. Senhor, o álcool já está no sangue. Senhor, não tem como haver conversão ali, nem inclinação para isso existe. Senhor, quantas vezes já chamei para a igreja e não foi? Senhor, quantas vezes, Senhor, até na minha apresentação, até no meu batismo, até na minha conversão não foi? Por que que vai agora? Por que que vai acontecer agora? Porque é nesse momento. Fique tranquilo, o texto vai dizer, e eu não vou acrescentar mais nada ao texto, eu só vou dizer o que está escrito aqui. Jesus sabia o que ia fazer. 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 Senhor, me tiraram de lá, eu não posso mais cantar, me cortaram. Jesus sabia o que ia fazer. Senhor, eu tento pregar e minha língua trava, a garganta volta, eu não consigo dizer uma palavra. Jesus sabia o que ia fazer. Senhor, mas todo mundo tem raiva de mim, ninguém olha na minha cara naquele lugar, como é que eu vou pregar lá na minha escola? Jesus sabia o que ia fazer. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Receba essa palavra em nome de Jesus. Não importa a circunstância, Jesus sabe o que fazer. Habaragahai, Habaraga subeko beragahai obekantarabaraga, Hatogeberugia sobekantarabakurea sobekai togia habaragaha, Sobekuria sobekantarabakai. O coronavírus acabou com o meu ano.
Mentira. Jesus sabia o que ia fazer. Versículo de número 7. E respondeu Filipe: 200 denários de pão não bastaria para que cada um desses recebesse um pedaço. Perceba, Filipe dá uma resposta técnica. Filipe observa o que se pode fazer, só que limita a uma quantidade, entende? Filipe observa que se ele tivesse dinheiro suficiente para comprar pão, ele compraria pão e aquele problema estaria resolvido. Só que ele limita a uma quantidade dentro de Israel considerada alta, quantidade que, como ele responde a Jesus, Jesus automaticamente entende que os discípulos não tinham dinheiro suficiente para fazer tal coisa. Só que às vezes a gente quer responder a Jesus achando que Jesus não sabe de nada. Às vezes nós queremos dar respostas a Jesus para que Ele analise a nossa resposta e nos deixe quieto, nos deixe de lado, nos coloque de lado. Quer ver? Um exemplo é: o Senhor vai e fala para você: irmã, hoje você vai cantar aquele hino. Aí você diz: Senhor, logo hoje, essa semana foi tão atribulada, eu não ensaiei, não preparei, não... Entende? O Senhor olha para você e diz: tu serás pregador. Tu, eu, Senhor? Quantos moles eu já dei na minha vida? Quantas vezes já saí de casa? Quantas vezes já fiz coisas erradas? Eu, Senhor, eu não posso. E a gente acha que Jesus não sabe dessas circunstâncias. A gente acha que Jesus, quando nos pergunta, não tem onisciência ou não tem sabedoria das coisas. Ele responde o que era administrativo. Ele responde o que é ótica humana. Ele responde o que é da terra. Só que Jesus está aqui prestes a operar um milagre de provisão. E milagre de provisão é algo que tem que anteceder o desespero. É assim na Bíblia. Quando você começa a ler um texto que você não conhece na Bíblia, e vai dizer assim, ó: sai de Sarepta, vai para Sarepta que pertence a Sidom, ordenei ali uma viúva pobre que te sustente. Aí você fala: uau, Jesus vai sustentar o profeta com uma viúva pobre. Isso é bom, isso é maravilhoso. Aí o profeta vai, chega lá, o profeta encontra a viúva pobre. Ele olha para a viúva e ele fala assim: é essa, ó, viúva e pobre, é na casa dela que eu vou dormir, é na casa dela que eu vou comer. O profeta pede água e ela dá água. Ele fala: opa, é essa mesmo, Jesus já falou com ela. O profeta já está debaixo da palavra. Ele pensa assim: vou pedir só água não, agora vou pedir o pão. E ela diz uma frase desesperadora. Qual é a frase? Senhor, eu não tenho senão aqui 2 cavacos que apanhei para preparar um bolo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. Oh, aleluia. O profeta podia ter ficado desesperado junto com aquela viúva, podia ter pegado na mão dela e ter falado assim: então tá bom, o Senhor me prometeu uma viúva pobre, quando eu encontrar ela eu volto aqui e te levo para comer um bolo comigo. Não, o profeta, cheio da graça. É isso que eu preciso que você entenda nessa noite. Quem é o profeta? Quem é o profeta? Fala eu, fala o seu nome, fala eu, fala Jonatas. Quem é o profeta? Eu sou o profeta, eu sou o profeta, eu sou o profeta. Quem é o profeta? O profeta disse assim, ó: vai lá, prepara primeiro um bolo para mim, e a farinha da panela, o azeite da botija não acabará, não faltará, enquanto o Senhor não mandar chuva sobre a terra.
Quantos profetas tem aqui nessa noite? Eu quero conhecer os profetas que estão aqui nessa noite. Eu quero te convidar por 1 minuto. Profetiza sobre a sua vida aquilo que se perdeu. Profetiza sobre a sua vida aquilo que se deixou. Profetiza sobre a sua vida. É noite de provisão. 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 É noite de provisão, é noite de provisão. Enquanto eu prego, eu vejo o anjo com uma bandeja no meio dessa igreja, e ele está distribuindo provisão. É noite, é noite de provisão. Oh Jesus, oh Jesus. O anjo da provisão entrou dentro da sua casa. O anjo da provisão está entrando dentro do seu lar. O anjo da provisão está entrando no teu casamento. O anjo da provisão está entrando na vida dos teus pais. O anjo da provisão está entrando dentro do seu ventre. O anjo, o anjo da provisão está mandando esse câncer embora. O anjo da provisão está mandando essa pneumonia embora. O anjo da provisão, é glória, é glória, é glória, é glória de Deus. Rebecou, Beragai, Sabaragai. Eu gosto desse texto, porque a visão de Filipe está limitada. Filipe olha o que ele podia fazer, mas os discípulos não desperdiçam a oportunidade. Os discípulos, depois apóstolos. Discípulos, depois apóstolos. Discípulo nos evangelhos representa o ministério apostólico. Ministério apostólico, igreja. Eu gosto dessa igreja porque essa é uma igreja que não desperdiça a oportunidade. Se você veio, veio, irmão. Se você chegou, você chegou. Se é para fazer, vamos fazer. Se é para glorificar, vamos glorificar. Se é para colocar o pão na mão de Jesus, vamos colocar. Filipe está limitado, mas um outro discípulo, André, diz para Jesus assim: está aqui um rapaz, que tem 5 pães pequenos e alguns peixinhos, ou 2 peixinhos. A primeira coisa que eu gosto nessa revelação, eu já estou caminhando para o fim, é que o rapaz não fica em oculto, não é levado apenas peixe e o pão para a mão de Jesus, não. O discípulo apresenta o rapaz. Escute, questão de oportunidade, e eu digo sem medo de errar, porque eu faço parte desse ministério há mais de 20 anos, e eu sei que aqui, quem canta, canta, quem prega, prega, quem profetiza, profetiza. Aqui nesse ministério o rapaz não fica oculto. Quem tem pão na casa, tem pão na casa. Quem tem peixe na casa, tem peixe na casa. Jesus conhece o rapaz. Jesus conhece o dono daqueles pães e daquele peixe.
ele é levado até Jesus, e quem entrega? O rapaz. Quem participa? O rapaz. Oh, aleluia. Eu quero dar uma palavra para a sua vida profética nessa noite. De repente, até 2020, o seu ministério, o seu pão ou o seu peixinho ficou de lado, ficou esquecido, ficou no canto. Mas Jesus me trouxe aqui nessa noite para te dizer uma palavra profética para 2021. 2021 vai ser diferente. A gente vai ter que arrumar um jeito de fazer 2 cultos aqui domingo, sabe por quê? Porque a quantidade de gente que vai entrar nessa casa a fim de comer pão, e quem tiver o mínimo de pão para distribuir, vai ter o portalagato que pão, subcantarai, sobecantara. Jesus, eu te convido a te colocar de pé, por favor. Meu Deus. O pão é do rapaz, e o rapaz se aproxima de Jesus junto com os seus pães. O texto vai dizer que, ouça-me por favor, só preciso de mais 1 minuto. O texto vai dizer que Jesus pega os pães, Jesus levanta os pães, ou o pão. Jesus pega, Jesus levanta. De repente, você que não tem muita intimidade com a Bíblia, está pensando que aquele pão é o pão francês, o pão fácil de repartir, e não é. Aquele pão é um pão de cevada, o pão com textura de biscoito. Fala comigo, biscoito. Pão com textura de biscoito. Quando Jesus levanta aquele pão, abençoa e reparte, ele despedaça. Se coloque no lugar do rapaz. O rapaz assistindo o pão que ele achou que Jesus ia enfiar a mão no cesto, ia tirar pães inteiros para distribuir para o povo. O pão que ele entregou a Jesus, o lanche de apenas uma pessoa, aquele lanche não era para muita gente. A dificuldade que seria comer aquele pão repartido, aquele pão partido. O rapaz vê Jesus levantando aquele pão, abençoando o pão e quebrando aquele pão. Quebrar o pão para aquele rapaz é algo ruim. Quebrar o pão para aquele rapaz é algo que é negativo. Quebrar o pão para aquele rapaz é algo que não cabe. Na ótica do milagre, na visão daquele rapaz, pão quebrado não presta. Na visão daquele povo ali, pão quebrado não serve, não presta. Mas você esqueceu de uma coisa, e eu vou te lembrar. Antes dele levantar e quebrar, ele abençoou. Se está abençoado, ei, me ouça por favor. Se está abençoado, não tem problema quebrar. Se está abençoado, depois que quebra, Jesus multiplica. Se está abençoado, depois de quebra, ele faz um milagre. Se está abençoado, depois de quebra, ai, 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 eu não sei como é que está o seu ministério nessa noite, eu não sei como é que está a sua vida nessa noite. De repente, você está olhando para cima e está vendo o seu pão quebrado, mas Jesus me trouxe aqui, hoje ele não me tirou de Queimados não, hoje ele me tirou de Teresópolis, para pregar uma palavra para a sua vida, e essa palavra é, está quebrado, mas está na mão dele, está partido, mas está na mão dele, está passando dificuldade, mas está na mão dele. Jesus vai multiplicar, Jesus vai multiplicar, Jesus vai multiplicar. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Você acabou de assistir uma das minhas pregações. Espero que tenha feito sentido para a sua vida e essa mensagem tenha falado ao seu coração. Eu vou deixar aqui mais uma sugestão de uma pregação nossa. Se você quiser assistir, é só clicar aqui do lado. Fique à vontade, Deus te abençoe. Tchau, tchau.